Ele não conseguia ter controle nenhum, nem da direção, nem dos atores. Que eu acho que é um dos filmes mais subestimados de James Cameron. Na verdade, é uma obra-prima. Agora eu vou fazer meu filme de água. Pois é, o filme começou a emplacar nas outras semanas com o sucesso do público do boca a boca. Caberia o Jack naquela porta de madeira, Bruno? Será que ele vai ter tempo suficiente pra seguir essas datas? Oi, gente, bem-vindos ao Flix Channel. Eu sou Dani Taranha e hoje nós vamos mergulhar na vida de um dos maiores cineastas deste planeta. Vamos falar de James Cameron e seus filmes, suas produções. Falei de mergulho porque sim, tem Segredo do Abismo, tem Avatar, tem muita coisa legal hoje para me ajudar nessa função. Eu estou com ele, criador de conteúdo, Bruno Faulin. Bem-vindo, Bruno. Olá, oi Dani, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno. Vamos falar de Avatar hoje, né? Vamos falar de muitas coisas, porque este homem... A gente estava conversando aqui nos bastidores, aí o Bruno, que é o seguinte. Este homem, James Cameron, ele é um cara com hiperfoco, né? Muito. Ele ama a água. Ele tem um problema com a água, assim, que a gente ficou... Meu, como é que pode? Desde criança, James Cameron curte a água. E eu achei legal que, pra ele, a água... é como se fosse o espaço, né? Ele fala que o homem perde muito tempo querendo sair do planeta, para conhecer o espaço, esse tipo de coisa, sendo que o nosso oceano é como se fosse um espaço que a gente também não conhece, né? A gente começa com o primeiro filme do James Cameron, que saiu em 1981. Ele fez a parte 2 de um filme chamado Piranha. E nesse filme as piranhas voam. Então, quer dizer, é um tanto quanto bizarro, né? Ele ter começado com um filme meio B, assim, de terror, e é um filme italiano. Antes até desse filme, o James Cameron, ele trabalhava com efeitos especiais, trabalhava num estúdio, ele era mestre em efeitos especiais, adorava essa parte técnica. Mas, Bruno, ele teve outra profissão antes, né? Pois é, vocês acreditam que, na verdade, o James Cameron, ele começou trabalhando como caminhoneiro? Olha só. Pois é, tem até um filme depois que vocês devem ter assistido já, que é o Exterminador do Futuro, que tem muitas cenas com caminhões, né? Não sei se já reparou. Então, tem uma ref. Tem até uma das cenas que aparece um carro atropelando um caminhãozinho de brinquedo. Então, digamos que seria até como que fosse um grito, né, de liberdade do James Cameron. James Cameron começou essa vida aí com a regata, o ombrinho pra fora, e já mexendo com máquinas. Ele já era apaixonado. Já era apaixonado, era um cara autodidata. Então, ele mesmo já investigava, já estudava por conta própria, foi trabalhar num estúdio de cinema que abria portas, né, para cineastas estrearem em produções menores. E aí, então, ele resolveu fazer esse filme italiano, Piranhas 2. O problema é que deu muita dor de cabeça, né? É, e teve um detalhe importante sobre esse filme, né? Na verdade, Piranhas 2... um produtor queria meio que passar o tapete em alguém. Eles precisavam contratar um diretor, só que o cara era produtor. E eles chamaram o James Cameron, que era inexperiente, só para poder demitir ele e depois ficar no lugar. Olha Aí o que que aconteceu? James Cameron surtou. É, ele ficou doente nessa época, gente. Ele estava em Roma gravando esse filme, ele não conseguia ter controle nenhum, nem da direção, nem dos atores, nem do corte final. Ele tentou invadir o estúdio de madrugada para tentar editar o filme do jeito dele. Ele ficou irado. Ele ficou pistola, deu tudo errado. E este homem ficou doente, teve febre, uma loucura. E aí, nessa febre, nesse delírio, ele acabou tendo um sonho. E esse sonho era o sonho de uma figura metálica que saía no meio de chamas, assim, com uma faca na mão, uma coisa louca. E aí a gente encontra um outro elemento também que ele vai trabalhar em Avatar, né? Agora, o fogo. O fogo não também. Só satisfeito com a água, agora ele também quer, acho que, abordar todos os elementos da natureza, pois é. Né? Isso é verdade. E esse sonho dele foi um estalo para ele pensar no roteiro de O Exterminador do Futuro. E ele queria dirigir esse filme, né, Bruno? Ele queria, de qualquer jeito, dirigir esse filme. Só que ele não tinha ali uma bagagem muito boa, né? Porque o primeiro filme dele foi Piranha e deu tudo errado. É, só que ele teve um trunfo, né? Na verdade, ele conseguiu fazer um filme com um orçamento bem limitado, né? Para os padrões hollywoodianos de cinema. E acabou que ele gastou ali mais ou menos uns 7 milhões de dólares e o filme arrecadou 10 vezes mais o valor. Pois é, e aí James Cameron mostrou pro que veio em Hollywood. Mas o lance legal também do Terminator, que eu acho incrível, é que como ele queria dirigir esse filme, e ninguém queria dar essa oportunidade para ele, porque ele era um cineasta iniciante, e várias pessoas que quiseram comprar esse roteiro, né?
E ele falou, não vou vender, eu não vou vender, eu quero dirigir esse filme. E aí ninguém queria aceitar isso. E aí, então, uma produtora, a Gale, ela falou, tá bom, James Cameron, eu vou comprar o seu roteiro por $1. $1. $1. E vou deixar você dirigir esse filme. E aí, tanto é que depois de um tempo, ela e o James Cameron se casaram e tal, enfim. Né? Um romance rolou uma paixão que surgiu através do Exterminador do Futuro. E aí, foi isso que o James Cameron conseguiu, então, tocar esse roteiro com pouco orçamento, como você bem falou, e transformou esse filme num grande sucesso. Trouxe o Arnold Schwarzenegger para se tornar um ícone da cultura pop, né? Acho que o Terminator fez isso com ele também. A ideia era que o Schwarzenegger fizesse o papel do mocinho, mas aí a hora que eles trocaram uma ideia, que ele viu o tamanho daquele homem... acho que ele percebeu que o caminho era outro, né? Vamos colocar esse homem pra ação, pra ser o vilão do filme, e aí o resto entrou pra história. Mas aí eu acho legal que o James Cameron... ele já começou a mostrar no Terminator, e ele segue fazendo isso ao longo da carreira dele, essa dualidade, né? É o homem e a máquina. Né? Um cara que foi caminhoneiro, que tem toda essa trajetória, que trabalhou muito com coisa técnica. Ele começou a usar esse lance da máquina para falar de humanidade. Isso eu acho muito curioso, porque eu acho que ele é um dos poucos cineastas que a gente tem que faz isso brilhantemente. Que consegue trazer... essa reflexão, né? Usar a máquina para falar de humanidade. Aí depois ele usa seres alienígenas para falar de humanidade. Depois ele usa, sei lá, a água, o desastre para falar de humanidade. Então ele sempre traz esse lance filosófico, esse fundo filosófico em todos os filmes que ele faz. E eu acho isso fantástico, assim. É sensacional, e tem um filme, né, de 1988 que se chama O Segredo do Abismo, que eu eu acho que é um dos filmes mais subestimados de James Cameron. Na verdade, é uma obra-prima. É um filme que custou, né, não só muitos milhões de dólares, porque foi bem desafiador, né? Sim. Mas também a saúde mental dos atores e até do próprio James Cameron. Mas até antes do Segredo do Abismo, ele fez um outro desafio que eu achei curioso, que foi o Alien 2. Também teve, Teve o Alien 2, o Alien o Resgate, que é de 1986, que levou até 2 Oscars, né? Melhores efeitos visuais e edição de som. Ele teve 6 indicações, incluindo o melhor filme, melhor atriz para Sigourney Weaver. E aqui foi muito legal, porque quando ele estava fazendo o roteiro do Terminator, esse lance do Alien estava meio engavetado, porque o Ridley Scott não queria fazer o Alien 2. Exatamente. Ele fez o primeiro filme e falou, entreguei uma obra-prima aqui pra vocês. Não vai ter mais. Estou picando minha mula, cada um com seus problemas. Ele tava fazendo Blade Runner, ele nem queria fazer mais. Ele tava em outra vibe, Tava em outra vibe, ele não queria mais fazer. E aí, ele tava lá pensando nesse roteiro, foi oferecido pro James Cameron e tal. Conversando sobre isso, ele teve essa ideia, né, de trazer um pouco mais, de novo, da humanidade pro Alien, né, trazer o terror, a ficção científica, a ação e um pouco de maternidade também. E, aliás, foi esse toque no roteiro do Alien que fez a Sigourney Weaver voltar para fazer o filme, porque ela não queria fazer a continuação. Ela tava resistente, ela falou, não vou fazer de jeito nenhum. Ela não queria fazer, não tava afim e tal. E aí, depois que mostraram ali o talento do roteiro, né, esse tratamento diferente que o James Cameron trouxe, ela topou fazer. E aí, como fez sucesso o Exterminador do Futuro, ele foi chamado para dirigir o Alien 2. Então, também foi levando. Quer dizer, ele ganhou um nome. E aí, a partir daí, o Hollywood falou, tá bom, vai, esse cara tem talento, vamos aqui, né, dar uma chance para ele. E depois do Alien é que veio o lance do Segredo do Abismo. Porque este homem, de novo, a gente vai voltar lá para a infância do James Cameron no Canadá... Porque ele era obcecado pela água. De novo, aquele negócio que a gente estava falando. Ele até tem uma frase muito boa que diz o seguinte: e se uma forma de vida inteligente vivesse nas profundezas do oceano, tão distante de nós quanto nós somos das estrelas? Eu achei isso incrível. É muito legal, poético, né? É bem profundo. poético. Se você for parar pra pensar, realmente, né? O planeta, a maior parte é água. É água. E a gente não tem, né, tanto conhecimento assim quanto tem das estrelas, né? Sobre essa obsessão, né, pelo céu. Cria foguete, cria não sei o quê, vai pra lua, vai pra não sei aonde. Exatamente. E o fundo do mar tá ali. Tá ali ainda muito pouco explorado pra tudo que ele
pode trazer, né? James Exato. Cameron já sabe que tem muita coisa lá embaixo, né? Com certeza. E aí, nos anos 80, ele escreveu um roteiro ali de 40 páginas chamado O Abismo. E aí, enfim, deixou isso quieto, né? O Abismo, o Segredo do Abismo mostra isso, né? Uma equipe que tá lá num submarino e tal, e eles encontram uma forma de vida alienígena morando ali, né? E aí ele se inspirou no experimento da NASA para poder criar esse roteiro, elaborar mais esse roteiro, com questão de respirador e tudo mais, para poder fazer depois, anos depois, O Segredo do Abismo. Assim que ele conseguiu dinheiro com o Exterminador do Futuro, conseguiu dinheiro com Alien, ele falou, agora eu vou fazer meu filme de água. Vocês vão me deixar fazer o filme de água. E este homem foi fazer o filme de água. Mas daí a gente tem um lance muito curioso, porque ele gosta muito de efeito prático, né? Sim. Ele começou a carreira nos efeitos especiais, né? Todos os efeitos práticos. Ele não gosta muito de usar CGI. E foi daí que ele começou a surtar Hollywood. Porque ele queria fazer 2 tanques de 11 mil litros, queria botar os atores para respirar ali, para usar equipamento. Deixou todo mundo biruleibe. A gente teve ali Totalmente. 2 atores que, assim, quase desistiram no meio da gravação. Falou, não vou fazer. Porque esse homem tá completamente maluco. Ele falou, gente, confia no processo, confia no processo. O Ed Harris tá nesse filme. Ele quase se afogou em uma das cenas. Inclusive o James Cameron, né? Inclusive o James Que Cameron quis se também. arriscar também e tomou, né, do próprio veneno. Mas Digamos assim. ele é muito... Aqui a gente já entra bastante também nesse hiperfoco do James Cameron, não só por água, mas também por esses detalhes técnicos das gravações. Eu não conheço ou não lembro agora de outro diretor que tem tanta preciosidade, assim, por esses detalhes serem verdadeiros, né? Para não usar o CGI. Por um lado, isso é maravilhoso, porque traz uma verdade para os filmes. Não sei se você concorda comigo, assim. Concordo. Acho que assim como o Steven Spielberg também tem essa característica, né, de querer manter... Depois que a franquia, por exemplo, da Jurassic saiu das mãos dele, né, virou outra coisa. Mas ele sempre quis, né, fazer primordialmente os efeitos práticos. E faz toda a diferença, né? Porque... Sim. Dá uma coisa muito mais crível, né, pro filme. E o James Cameron, ele não só faz isso, mas ele pesquisa, ele se informa, ele vai atrás de conhecimento para fazer, né? Não são vozes da minha cabeça, né, que criam. Mesmo ele trabalhando como caminhoneiro, ele ia atrás de conhecimento, né? Sim. Então ele faz as coisas com muito embasamento, com muita pesquisa. Isso é uma das coisas que eu mais admiro nele. Ele realmente tem fundamento no que ele faz. E ele tem um comportamento quase militar no set de filmagem, né? Ele é muito regrado. Então, isso para os atores, quem não, né, tem ator que não está muito acostumado e tal, às vezes tem esse choque, né, com o tipo de direção dele. Mas, ao mesmo tempo, ele entrega obras espetaculares. Com certeza, é um show, né? Cada filme do James Cameron é um show. Você vai no cinema já esperando um espetáculo, não um simples filme. Sim. E aí, gente, no Segredo do Abismo, você tem a versão que foi pro cinema, porque o estúdio achou que a versão que o James Cameron queria fazer era muito filosófica. De novo, ele querendo falar de humanidade. E os né? estúdios sempre podando, né? Os diretores de um jeitinho, né? Mesmo dando orçamento, a última palavra é deles, né? Sim, e o estúdio aqui, ó, quero ganhar dinheiro, James Cameron. Para de filosofar muito aí. Isso aqui é entretenimento. Então, a gente teve o lançamento do Segredo do Abismo com esse corte. E aí, anos depois, a gente teve uma segunda versão do Segredo do Abismo, Director's Cut, do James Cameron, e aqui com ele trazendo essa filosofia, essa mensagem que ele queria passar. Eu vou até dar um spoiler aqui desse corte do Director's Cut do James Cameron para o Segredo do Abismo. Porque no filme que foi pro cinema, no original, termina lá, tem esse encontro com a criatura, não fica muito claro ali o que aconteceu, cada um tem meio que a sua interpretação. Mas nesse corte dele, que é o filme que ele queria que tivesse ido pro cinema, né? Que é uma coisa mais filosófica, tem esse encontro com essa criatura e a criatura fala, olha, vocês, humanidade, estão acabando com o planeta, deu tudo errado, vocês não sabem se comportar, nós vamos destruir isso aqui tudo. Mas daí, essa criatura percebe que o ser humano ainda é capaz de se importar com alguém, de se sacrificar em nome do amor a uma pessoa, né? Então eu acho que aí essa criatura vê esse lance, né,
do amor, do respeito, do cuidado e resolve dar uma chance para a humanidade. Tipo assim, não vou exterminá-los. Ainda tem um pouquinho de esperança aí, vocês ainda tem um pouquinho de compaixão. Então vamos deixar rolar, vamos ver se vocês aprendem agora. Não aprendemos nada, né, gente? Vocês sabem. Mas é ficção. Vamos acreditar que seria possível, né, Bruno? A tentativa foi feita, né? Agora, se a gente aprendeu ou não... Mas é muito legal no Segredo do Abismo, porque ele realmente conseguiu colocar em prática essa obsessão que ele tem com a água, com os seres aquáticos, com a vida marinha, né? Porque ele estudou biologia, ele estudou técnicas de mergulho, equipamentos, né? Elaborou equipamentos que pudessem gravar debaixo d'água. Tudo isso foi usado depois em Titanic, nós vamos chegar lá. Mas também foi usado no próximo filme dele. Estou falando de Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, de 1991. Este filme que demorou um pouco para sair, né? Porque os direitos não estavam ali disponíveis para serem usados, né? Então ele foi fazer Alien, ele foi fazer O Segredo do Abismo. E aí depois uma outra produtora comprou os direitos do Terminator e aí chamou ele para dirigir. Ele falou, então vamos lá fazer esse filme. Só que aí ele pensou sabiamente, né, o James Cameron, não dá para repetir a mesma coisa do primeiro. E ele percebeu que Arnold Schwarzenegger tem um carisma muito grande. E aí ele resolveu trocar, então, né? Vamos tirar esse vilão e vamos transformar esta máquina no mocinho, nesse protetor no segundo filme. E essa troca foi genial e eu acho que é o grande pulo do gato dessa sequência, né? É verdade, Arnold Schwarzenegger, né, ficou aí eternizado por esse papel. E vendo, né, tudo isso, a gente percebe que James Cameron sempre sendo solicitado aí para fazer continuações de filmes, né? Sim. Acabou se tornando meio que um expert, né? E o filme foi um grande sucesso de bilheteria também. Ou seja, mostrou mais uma vez para Hollywood que o cara tem o poder. E a cada filme dele, ele ia ganhando mais e mais orçamento. Então, olha, foi como você falou, né? Ele foi estruturando a carreira dele, foi pegando dinheiro dali e daqui, os estúdios foram começando a dar mais credibilidade para ele, até que ele conquistasse realmente orçamentos milionários, né? Que viriam aí nos filmes seguintes. Eu acho que essa loucura do James Cameron, né, a maneira dele editar, dele dirigir e tal, num primeiro momento assustou Hollywood, porque realmente demandava um orçamento altíssimo para fazer o que ele queria. Mas como ele entrega resultado, eu acho que a galera nesse momento já aceitou, sabe assim? Exato, acho que é quase como uma coisa motivacional até o James Cameron traz, né? Pra ter uma reflexão pra gente. Às vezes muitas pessoas já querem começar suas carreiras no ápice. Sim. E não é bem assim, né? A gente precisa primeiro colocar ali as bases pra fazer alguma coisa que a gente realmente queira no futuro. E a gente vai chegar lá, Avatar. Vamos chegar, estamos caminhando. Eu gosto muito desse filme. Eu acho até melhor que o primeiro. Eu acho muito melhor. Eu acho um dos grandes filmes já feitos de assim, ficção científica, ação. A trilha sonora, ela é um presente. Eu acho que é aqueles filmes que rola uma conjunção astral, né? A gente tem a música do Guns N' Roses ali como tema. A gente tem os atores super carismáticos, o roteiro super afiado, cenas incríveis e um grande sucesso, assim, 500 milhões de dólares de bilheteria, ganhou 4 Oscars técnicos. Realmente é um filme que entrou pra história. Tentaram depois fazer mais, a gente sabe que tem ali o 4, 5, enfim. Mas ele se recusou a participar. E lembrando, um filme também com muitos caminhões. Sabemos por quê. Este homem, este grande caminhoneiro, James Cameron. E aí a gente vai para um filme que é engraçado, que parece que ele é meio avulso, né? Na história ali do James Cameron, mas é um dos meus filmes favoritos. Eu tô falando de True Lies, que é essa comédia de ação espetacular, divertidíssima, que reuniu de novo Arnold Schwarzenegger e a Jamie Lee Curtis. A icônica Jamie Lee Curtis, né? Que ganhou, inclusive, o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia por conta desse filme. Dá pra imaginar uma coisa dessa, gente? Pois é, gente. Esse filme é muito divertido. Se vocês não assistiram, por favor, vejam True Lies. E é um filme de ação, é um filme onde o cara é um agente secreto, a esposa não sabe. E aí, enfim, vira toda uma grande bagunça ali. Tem cenas icônicas, também muito efeito prático. E tem um negócio maravilhoso
que esse filme, na verdade, foi uma inspiração. O James Cameron viu um filme italiano que ele adorou o roteiro, assim, era muito parecido. Ele resolveu comprar os direitos, né? Um filme francês, não é um filme italiano. Italiano era o Piranha. Confundi. Esse é francês. Ele viu esse filme francês, ele ficou louco com o roteiro, achou super legal, comprou os direitos e aí meteu dinheiro também. Foi um dos filmes mais caros da época. E ele falou, não, eu quero fazer um filme de comédia, de ação, onde nesse filme eles não vão salvar o mundo, eles vão salvar o casamento. Ele brinca que apesar de tudo aquilo que acontece, que realmente tem os vilões, tem, né, aquela conspiração toda mundial e helicóptero, não sei o quê, a grande alma do filme é salvar o casamento desses dois aí que foram, enfim, impactados por uma... Não vou dizer mentira, vai. Uma omissão. Uma omissão. Digamos que o marido não quis contar só. Omitiu a verdade. Apenas. Eu acho que isso se atribui muito também ao que o James Cameron estava passando, de repente, nos relacionamentos dele, né? Ele teve, assim, algumas experiências antes da atual esposa dele, então talvez ele tivesse alguma coisa aí para falar pro público, você não acha? Pode ser. Ele sempre tem essa questão pessoal, sim, né? Tudo James Cameron é calculado e tem a ver com a vida dele, né? Com coisas particulares. E ele brinca que ele queria fazer uma comédia romântica com armas nucleares. Fato é que ele conseguiu, porque True Lies foi um sucesso, trouxe prêmios, cravou o nome de novo do Arnold Schwarzenegger aqui para fazer algo diferente, porque ele era chamado só para fazer o Brutamontes ou o robô, não sei o que, um cara mais durão e tal. E aqui a gente tem ele fazendo, sim, um agente, um cara, né, rígido e tal, mas com esse lado da comédia, com esse lado um pouco mais leve que o Schwarzenegger depois conseguiu desenvolver muito mais na carreira dele, né? Ele sempre se preocupou também com essa questão, né, de definir os arquétipos, quem é o mocinho, quem é o vilão. Então as pessoas sempre se identificaram bastante, né, por saber o que esperar. Mas, claro que ao longo da carreira dele, ele iria ainda trabalhar melhor essa questão. Sim. E eu acho que é um dos próximos filmes que a gente vai falar aqui. Mesmo na comédia, esse homem foi rígido, meteu 12 câmeras ali ao mesmo tempo, fez a Jamie Lee Curtis improvisar, deu tudo certo, foi um sucesso de bilheteria. Este homem foi alcançando dinheiros, e aí ele falou, agora eu vou mergulhar de novo. Porque a obsessão desse homem, vocês sabem que é a água, né? Não tem jeito. E aí ele começou, por conta do Segredo do Abismo, e pela vida mesmo, por ele gostar de água, ele já fazia alguns mergulhos, ele já fazia, né, alguns estudos subaquáticos ali, ele queria fazer um documentário. Exatamente. Né? Sobre o Titanic, ele foi lá, foi ver os destroços e tal, não sei o quê. Só que ele queria fazer isso de uma forma profissional. E aí ele pensou, o que eu tenho que fazer para um estúdio bancar essa minha grande expedição subaquática? Eu vou criar um filme. Eu vou fazer um filme que vai me permitir ter um dinheiro para eu poder investigar o fundo do mar e o Titanic. E daí veio a ideia do roteiro do Jack e da Rose. Visionário, né, gente? Pois é, safado, né? Safado, danado, né? E, enfim, o resto vocês sabem, né? O James Cameron conseguiu um orçamento espetacular para recriar o Titanic. Uma coisa assim, se você pegar as imagens, é assustador mesmo de ver, né, a reconstrução do navio. A preciosidade dos detalhes, os tanques de água que ele usava para enfiar os atores tudo lá dentro, a parte da inundação que eles filmaram tudo real mesmo, né? O tanque de água jogando a água nos atores, nos figurantes. Foi uma loucura. É de arrepiar, porque assim, pensar que o James Cameron conseguiu fazer mais de 36 horas de material bruto do Titanic para transformar... Os estúdios, na verdade, queriam 3 horas. Só que aí ele falou, como... Ele já tava, né, o James Cameron, num ponto que assim, eu decido o que eu vou fazer. Exato. Vocês me dão o dinheiro que eu vou fazer. Vocês sabem que eu vou mandar bem. E aí, simplesmente, ele conseguiu aí umas 3 horas e 16 minutos, se eu não me engano, tem Titanic, que já é um filme gigantesco pra época, né? Eu não sei quantas vezes você assistiu esse filme no cinema. Algumas. Eu acho que eu vi umas 4, gente. Eu era obcecado por Titanic. Sério? Marcou muito a minha adolescência. E, inclusive, o filme teve tanta bilheteria porque atraía muito as meninas pra assistirem o Leonardo DiCaprio, né? Que era o crush da época. Então, deu mais bilheteria ainda. Ele conseguiu encontrar aí um novo jeito de levar as pessoas
pessoas ao cinema, né? E aí eu quero saber o seguinte... Caberia o Jack naquela porta de madeira, Bruno? O que você acha? Essa é uma questão, né? Essa é uma questão que me pega muito. Eu acho que caberia, mas assim, pra dramaticidade do filme, tivemos que, né, abdicar de Jack no final pra deixar tudo mais poético, digamos assim. Pois é, eu acho legal que ele quis trazer também... claro, tem todo o lance da tragédia, mas ele fala que o filme não é sobre a tragédia, é o que sobrevive à tragédia. Por Perfeito. isso que a Rose é a narradora do filme, né? Pra mostrar o passado, tudo o que aconteceu. Tem a tragédia, é uma coisa horrível, mas tem o amor, tem a redescoberta de uma vida. Como que você sobrevive a isso? Que lição que você leva pra sua vida? E, de novo, reflexões sobre a humanidade. Quem é você naquele navio, né? Você é o cara que larga todo mundo para se salvar, você é o cara que se esforça pro coletivo. Então tem toda uma reflexão também. Essa parte filosófica, o James Cameron gosta muito de trabalhar nos filmes dele, e no Titanic ele foi a fundo, desculpe o trocadilho. A fundo. E foi legal porque ele criou quase que uma obsessão das pessoas pelo caso do Titanic, que até então já havia sido adaptado, né, como filme, mas não fez muito sucesso. E outra também, as pessoas não tinham essa obsessão tão grande, né, pelo assunto. Agora ele fez se tornar algo da cultura pop, né? Exatamente. Isso foi muito interessante. O estúdio gastou 200 milhões e eles arrecadaram 2 bilhões. Será tá que valeu bom pra a pena? vocês? Eu acho que esse investimento valeu. E tem uma curiosidade doida que eu tava vendo, que tem algumas pessoas, as pessoas mais jovens que foram assistir Titanic, inclusive muito depois do lançamento, né? Eu percebi que em rede social que tem muita gente que achava que a história do Jack e da Rose era uma história real. Sim, eu mesmo achei que era. Você achava que era real? Porque como o caso era real, achei que a história de amor também, né? E foi muito louco, assim, sobre Titanic, que nas primeiras semanas o filme não estava sendo tanto sucesso de bilheteria. Você sabia disso? Olha, que Pois loucura. o filme começou a emplacar nas outras semanas com o sucesso do público do boca a boca. As pessoas foram comentando e foram levando cada vez mais pessoas pro cinema. Porque nessa época, se eu não me engano, tava também Jurassic World, Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, que era do Spielberg, que tava atrapalhando as bilheterias de Titanic. Então ele começou a se desenrolar nas semanas seguintes até se tornar esse grande sucesso. Porque pra fazer a gente ir ao cinema mais de uma vez ver um filme de 3 horas e 16 minutos... É uma loucura. Tem que ser muito bom. Você acha que essas imagens reais que eles usaram em Titanic fez com que as pessoas acreditassem que a história de amor pudesse ser real, assim também? Eu acredito que sim, porque eu acho que o James Cameron teve uma sensibilidade muito grande em trabalhar o romance deles e os personagens sendo interpretados por grandes atores, né? A Kate Winslet mesmo, né? O Leonardo DiCaprio também tá muito bom. Então, assim, é uma história que convenceu o público. Sim. Então, eu acho que isso tornou tudo mais verdadeiro. Agora, eu acredito até hoje que foi de verdade. Eu acredito que eles tiveram um romance mesmo. E é isso, na minha cabeça teve. Na sua cabeça, Rose existiu. Existiu. Você sabe que aquela cena que o DiCaprio abre os braços assim, I'm the king of the world. Essa cena foi improvisada, viu? Então, James Cameron, apesar de ter uma rigidez ali militar no set de filmagem, ele também abria para improvisos e aceitava aquilo que ele achava que ia funcionar na telona. E eu tenho mais 2 curiosidades para você. Traz. Quando James Cameron ganha os seus 11 Oscars, né, que esse filme foi indicado em 14 categorias, né, Titanic, um marco, ele subiu ao palco para pegar essa estatueta e gritou I'm the king of the world. Ou seja, ele imprimia muito frases, né? Isso é uma característica dele. E tem mais uma curiosidade sobre uma cena. Sabe a cena icônica onde o Jack tá desenhando a Rose naquele quadro, né? Sem nenhum traje? Sim. Era a mão do James Cameron. Olha! Pois era a mão do James Cameron e o Leonardo DiCaprio era destro. Então ele fez questão de inverter na cena pra não dar nenhuma pista de que ele estava fazendo isso. Eu só descobri isso depois de um tempão, em documentários, em curiosidades sobre os bastidores. Muito doido, Olha né? que demais! Não sabia disso, adorei. Pois é. Muito que bem. Este homem, depois de Titanic, ganhou bilhões, ganhou 11 Oscars. Ele foi fazer outro filme? Não, meu amor. Ele foi pro fundo do mar, ele foi fazer documentário. Isso é muito doido. Que ele resolveu... Acho que todo mundo, né? Qualquer outro cineasta faria. Agora que eu tô na crista da onda, eu vou eu vou fazer todos os filmes que eu gostaria de fazer. E não, ele foi fazer 3, 4 documentários sobre o fundo do mar, sobre o Titanic. Enfim, ele realmente
ficou nesse hiperfoco dele. Eu acho que ele entendeu, finalmente, que ele foi capaz de criar um filme atemporal, né? Um épico. Então, a partir desse momento, ele precisava se reconectar com ele, né? Sim. Por isso que ele tinha que fazer o quê? Mergulhar. Afinal, a água é tudo então, na vida dele, né? Exatamente. E aí, James Cameron foi pro fundo do mar, foi estudar, foi viajar ali naquela cabecinha dele sobre questões filosóficas, sobre vida, sobre humanidade. E aí ele teve a ideia para o roteiro de Avatar. Só que aí, este homem, como é muito perfeccionista, ele pensou o seguinte: eu não tenho hoje tecnologia suficiente para fazer o filme que eu quero. Então ele guardou esse roteiro de Avatar e falou: a hora que eu tiver... a hora que forem desenvolvidas tecnologias que me permitam fazer este filme, eu vou fazer. E aí passou, sei lá, 10 anos, 15 anos. E esse homem com esse roteiro engavetado. Aí ele tentou desenvolver, estudou lá, enfim, entra toda aquela parte técnica dele, né? De mexer com efeitos práticos, trabalhar com câmeras, trabalhar com... Enfim, desenvolveu, conseguiu chegar, então, na tecnologia que ele queria e ele falou: agora eu vou tirar meu filme do papel. E aí tivemos o primeiro Avatar, que saiu em 2009 e que nos transportou para um universo que você nem sabia que você queria conhecer. E aí você se conheceu e você se apaixonou por Pandora. Porque não tem como não se apaixonar por aquilo, né? É uma loucura. Eu entendo que o James Cameron, com o Avatar, ele traz uma experiência física para o cinema. Que é uma coisa que a gente só consegue ter quando a gente vai nos parques da Disney, por exemplo. Né? Que lá você tem aqueles cinemas que trabalham com realismo, você bota aqueles óculos e parece que você está dentro do filme, de repente a cadeira treme, acontece alguma coisa e tal. E essa é uma experiência que você tem em parques. Agora, o James Cameron, com o Avatar, ele consegue trazer essa experiência para a sala do cinema e levar para o mundo inteiro. Isso é uma coisa que eu não achei que seria possível, assim. Mas eu tenho uma história meio triste para te contar sobre Ai, Avatar, que me envolve. Eu tava fora, né, da minha cidade, e eu tava meio num período de férias, inclusive num lugar de água, em Ubatuba, quando lançou o Avatar nos cinemas, que foi no final do ano. E a cidade não tinha nenhum cinema 3D. Então eu assisti Avatar sem ser 3D, gente. Isso me frustra até hoje. Sério? Eu assisti o primeiro sem ser 3D. Só fui ver depois, né, que o filme já tinha sido lançado. O 2 eu consegui assistir. Sim. Mas ficou assim uma coisa meio... Faltou um pouco mais pra mim, sabe? Você perdeu a experiência, né, toda do cinema ali, que é a proposta do James Cameron. Trazer Sim. algo diferente pra tela do cinema. Gente, esse filme, o Avatar... Ele bateu quase 3 bilhões de dólares e foi a maior bilheteria até então, até ali o ano de 2009. Não tinha como, né? O cara revolucionou o cinema mais uma vez. Então, a gente tá aqui, ó, aguardando todos os filmes de Avatar, porque logo em seguida a gente teve a parte 2, né? Em 2022, Sim. Tivemos Avatar 2, que aí fomos de novo pra água, porque esse homem é obcecado, vocês sabem disso. E ele conseguiu criar todo um universo particular, né? E é muito bonito o que ele faz, porque para esse universo, ele foi de novo para as profundezas do oceano, ele de novo foi fazer mergulho, ele de novo foi estudar como é que as câmeras poderiam, né? Porque agora não é só uma câmera que está gravando no fundo do mar, né? Na água. É uma câmera que tá pegando captação de movimento debaixo d'água, né? Porque você tem ali todos aqueles pontinhos conectados na cara dos atores, no corpo dos atores. Ele que não gostava muito de CGI, mas agora ele falou, não, tem que ser perfeito. E é perfeito. Você vai assistir, você fala, não tem um erro ali, não tem nada. Parece que você tá dentro do local e parece que aquelas pessoas, aquelas criaturas, elas existem de verdade, né? Parece. Acho que o James Cameron também entendeu que dá pra unir as duas coisas, né? Dá pra unir o amor ao cinema, a veracidade, usando a tecnologia. Até porque o cinema também, né, tem uma evolução de uso tecnológico que precisa ser bem usado. Tem pessoas que sabem usar, tem pessoas que não sabem usar. James Cameron, acho que consegue conectar... Ele sempre foi muito bom nisso, né? Em transformar... Sim.
não só uma história sobre seres assim desconhecidos, né, das pessoas, um universo próprio, um dialeto próprio que Avatar também tem, que é muito interessante, mas também trazer essa questão da humanidade, né, do homem sentir, né, esse apego, né, não só a si mesmo, mas também a natureza, a explorar o universo como um todo. Então, acho que ele consegue imprimir isso em Avatar, mesmo sendo um filme super tecnológico, né? Exato. E aqui, de novo, ele usa Pandora para falar de humanidade. Ele fala que se você entende Pandora, você entende o ser humano, né? De novo, essa coisa do homem e da máquina, né? Esse cara que teve a consciência transportada para um avatar para cumprir uma missão, que seria uma missão de destruição, mas que se vê encantado com aquele povo e fala, não vou fazer isso. Então, de novo, ele usando as máquinas para falar do ser humano, né? E o nosso avanço tecnológico, né? Enquanto planeta. Porque a gente está indo para uma era com inteligência artificial, com uma série de coisas, que se a gente não olhar para o nosso lado humano, vai dar muito errado. Então, eu acho que o James Cameron, com os filmes dele, ele traz essa reflexão, né? Quando a máquina quer conhecer o ser humano, é a oportunidade do ser humano se conhecer também. Quando o alienígena desiste de exterminar a raça humana, é porque enxerga em nós esse diferencial, essa compaixão, esse amor. E quando um cara tem a oportunidade ali de cumprir uma missão, né? Sai da máquina, vai para um avatar, ele percebe que o que diferencia ele, talvez, do aço, continua sendo exatamente isso, o amor, a compaixão. Então, ele traz muito essa questão filosófica. E a gente teve a parte 1, tivemos a parte 2 e temos a parte 3, chegando agora, 2025, Avatar Fogo e Cinzas. Temos aqui, então, um outro mundo a ser revelado, né? Porque agora a gente teve no segunda parte da água e a gente vai para um outro lado de Pandora ali. Ele vai mostrar outras criaturas, outras tribos. Inclusive um lado mais sombrio, né? Gente, esse lado sombrio de Pandora parece que não tá pra brincadeira, não. Parece que essas novas tribos que ele vai trazer aí, eles não acreditam na divindade de Pandora. E aí vai ter umas tretas meio malucas. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. E aí é aquele negócio, né, Bruno? Se essa parte 3 fizer sucesso, que a gente acha que vai acontecer, eu não tenho dúvidas. Parece que tem mais 2 a caminho, né? Que seria o Avatar 4, com lançamento em dezembro de 2029. E o Avatar 5, com lançamento em dezembro de 2031. Meu Deus. Será que ele tem tanta história assim pra contar de Pandora? E será que ele vai ter tempo suficiente pra seguir essas datas? Porque são muitos detalhes, né? Ele demora muito pra fazer esse filme. E a gente comentou sobre essa questão dos próximos filmes acontecerem, porque depende muito do orçamento. Como a tecnologia está se aprimorando cada vez mais, e ele gosta, né, de usar tudo que existe de melhor no mercado, né? Então, para bancar isso tudo, esses próximos investimentos que ele está fazendo, ele vai dar até uma mudança vai dar um novo curso para os personagens, assim, né? Sim. Vai fazer eles serem explorados de outras formas. Então, acredito que ele tem projetos maiores. Você não lembra até na época que foi lançado o Avatar 2, que foi comentado que a gente já estaria quase que numa era do cinema 3D sem usar óculos? Você lembra disso? Sim, lembro. E ele mesmo falou, James Cameron, né? Só que você vê, não aconteceu ainda. Então, às vezes, depende muito de um tempo que ele já tá à frente. Então, assim, James Cameron tá sempre à frente do seu tempo. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos torcer, vamos assistir, né? Porque eu acho que merece. Merece, é um gente. espetáculo. James Cameron precisa continuar fazendo o que ele quer, eu acho. Eu acho que, além de um filme, é uma experiência cinematográfica. É um momento de imersão total. Avatar, Fogo e Cinzas, chega agora em dezembro e você corre pro cinema para assistir, porque a gente tá louco para ver como é que ele vai traduzir Pandora agora nessa nova fase, quais serão esses personagens, enfim, estamos aqui ansiosos. E Bruno, eu quero te agradecer. Eu que agradeço, adorei nosso papo, foi muito legal, ter né? ficado aqui batendo papo comigo sobre James Cameron, sobre essas loucuras, esses hiperfocos dele. São muitos assuntos, né? A gente poderia passar horas aqui falando de James Cameron, mas foi muito legal. Deixa as tuas redes sociais para as pessoas te acharem. Com certeza, me sigam lá, Bruno Faulin, @BruFaulin, em todas as redes. Muito que bem, senhoras e senhores. Curtam
Compartilhem, deixem seus comentários aqui se vocês gostam do James Cameron, se vocês gostam de Avatar, quais filmes do James Cameron são os seus preferidos. E sei lá, vai que você quer que o James Cameron dirija o filme da sua franquia preferida. Conta aqui nos comentários também, que a gente vai ler tudo e nos encontramos num próximo aqui no Flix Channel. Um beijo pra vocês. Beijo, tchau, tchau.